mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, um nosso mini treinamento diário, os dias úteis. E número 2, hoje, sobre mecânica dos solos básica, mecânica dos solos experimental. E nesse semestre nós não só vamos ter esse curso de mecânica dos solos básico para os candidatos a entrar no empreendedorismo de engenharia geotécnica, os conceitos básicos de mecânica dos solos são só citados durante esses mini treinamentos, mas terão vários cursos de laboratório que vocês podem ver na grade de curso. Já tivemos um e teremos outro, e também de investigações geotécnicas. Ou seja, no primeiro semestre nós construímos a base para o empreendedorismo geotécnico. Então, as investigações, a parte de topografia, coleta de amostras, enfim, outras coisas. Então vamos direto, que nós temos muitos vídeos, muitos slides para passar aqui, e é só muito rápido mesmo. Então, a síntese e solução dos problemas que falamos ontem é exatamente fazer a topografia, sondagem. E o problema para nós é uma coisa que nós conhecemos e que temos que prever para que não ocorra um projeto novo, se ocorreu, como tratar geotecnicamente. E aí aparecem os procedimentos de engenharia geotécnica, que é o CQP, o projeto geotécnico. Nós já comentamos sobre isso, vamos comentar um pouquinho mais, e que significa uma sistemática de trabalho, passando por diversas etapas. E todos os nossos cursos, tudo que nós falamos, inclusive esse CQP, está disponível no nosso canal YouTube, quando nós falamos lá nas playlists. Podem procurar lá, tem muita coisa sobre isso. Aqui a norma 8044, que fala sobre o projeto geotécnico, que é fundamental, né? A parte legal, inclusive. E aqui a questão do projeto terraplanagem, qualquer projeto de fundação, né? Nós temos que entender que nós temos que definir as camadas desse subsolo para saber exatamente o comportamento de cada um desses solos. E saber o comportamento começa com a mecânica dos solos, né? Então a gente define como conhecer o comportamento de resistência, deformabilidade de cada um dos solos que vai aparecer nesse perfil, que vai dar ensejo, então, a todos esses problemas de obras de geotecnia. Finalizamos o capítulo 2, uma apresentação do capítulo 2, e agora nós vamos passar para o capítulo seguinte, né? É o capítulo 3, são as informações, coleta de dados. Exatamente o que eu acabei de falar sobre os ensaios e os cursos que nós temos ainda nesse semestre, fora os que já aconteceram. Esse livro, nós vamos falar muito desse livro hoje e nos próximos cursos, né? Que é o livro de Mecânica de Solos Básica, que é o básico para os senhores conhecerem e empregarem nosso ciclo de produção, né? Do conhecimento e comportamento dos solos, né? E, para isso, tem que fazer um programa de investigações. Então, nesse livro nós vamos ter a origem dos solos, vocês vão poder perceber todas as nuances aí da mecânica dos solos nascendo nesse primeiro capítulo, capítulo 1 desse livro, Mecânica dos Solos Básicos. E aí eu vou passando aqui como isso entra na engenharia geotécnica, as partículas constituintes do solo, a origem dos solos, né? E o tamanho das partículas, como que a gente determina o tamanho, isso é de granometria que nós vamos ver. Daqui alguma ideia da ter as dimensões dos grãos, né? A mineralogia, né? Os tipos de minerais que esses grãos podem ser formados, né? Todo aspecto de físico-químico desses grãos, da ação de um grão com o outro, né? A presença da água, como isso funciona, como isso afeta a resistência, como isso afeta a compressibilidade, permeabilidade, né? Então, esse é alguns desenhinhos aí mostrando então esses aspectos de dimensão dos grãos, a curva de granometria, né? As três fases do solo. Isso é fundamental você ter isso em mente,
como que o solo, como os grãos, né, algumas fotos dos grãos, como o sistema água-solo funciona nos solos finos, solos grossos, né? Sistema solo-água-ar. Então esse capítulo tem toda essa riqueza de informações. As informações, então, para fazer análise granométrica, que são essas curvas que vocês estão vendo, os limites de consistência, limites de plasticidade, o estado do solo, né? Área compacta, os índices físicos do solo, nós já falamos isso no curso anterior, né? Todos os índices físicos que são obtidos a partir dos três do curso anterior, densidade, umidade e peso específico dos grãos, compacidade relativa, consistência das argilas, né? A questão da consistência, que pode ser medida através da resistência à compressão simples, sensibilidade das argilas, limite de liquidez, a identificação tátil visual. Né? É, ainda estamos ainda no capítulo 2 do livro, você vê que tem uma riqueza, a resistência, os ensaios de tátil visual, né? Está tudo escrito, velocidade de secagem, isso depende do tipo de grão. Aqui um resumo da identificação tátil visual dos solos, argilas, siltes e areias, a cor, como se dá a cor no solo, né? E a prospecção, como já falamos hoje, vamos ter cursos específicos que mostram, então, a questão do NSPT, sondagem à percussão, como determinar o perfil dos solos, como programar sondagens, fazer o perfil, esse índice de resistência que vem exatamente do ensaio NSPT. Enfim, o livro de mecânica dos solos vai poder nos dar, então, todas essas informações. São básicas para o empreendedorismo geotécnico, é uma leitura fácil. E outra coisa, eu estou à disposição, já estamos no capítulo 3 do livro, eu estou à disposição para poder tirar dúvidas, qualquer dúvida dos senhores, lá no workshop, todos os dias, das 16 às 17, onde eu, com muita satisfação, poderei tirar dúvidas desse livro. E aqui estou passando a classificação unificada, que é exatamente para a gente ter uma ideia de comportamento dos solos, que entra então a granometria, os coeficientes de não uniformidade, coeficiente de uniformidade, a carta de plasticidade, que vai ser montada a partir do ensaio de LL e LP. Nós vamos ver no próximo curso, que é o limite de liquidez, limite de plasticidade e granometria, né? São outros sistemas de classificação dos solos, muito utilizados para pavimento. Então, as classificações regionais de solo também está sendo lembrada no livro, a classificação dos solos, né? A classificação geológica, né? Formação do solo residual, solo saprolítico, solo alterado, transportado, né? Então, isso está tudo no capítulo 3 do livro. Solos orgânicos, né? O limite de liquidez, as características dos solos lateríticos, solos saprolíticos, lateríticos, solos expansivos, solos colapsivos, né? Tudo, então, vai ser mostrado, apresentado aí no livro. Características, ensaios expeditos de classificação de solos, né? O ensaio MCT, né? Equipamento simples, mas tem sido pouco usado, como classificar pelo sistema MCT, que é o melhor para solos tropicais, né? E a compactação, já entrando aí no capítulo 4, todas as características de mecânica dos solos, né? Com relação ao ensaio de Proctor, como esse ensaio como ele foi descoberto, como ele determina propriedades de resistência, deformabilidade e permeabilidade, né? As características da curva de compactação, o tipo de solo, como faz a compactação, o reuso ou não de amostra, tudo isso deve estar sendo apresentado nesse capítulo 4 do livro de Mecânica dos Solos, básico, né? E ainda estamos falando ainda de compactação no livro. O capítulo 4 é bem caprichado aí na questão de compactação. As estruturas do solo, em função do teor de umidade e do peso específico, aterros experimentais que nós fazemos para exatamente ajustar as condições de compactação no campo, né, a realidade.
a estrutura dos solos. E aqui nós finalizamos aí essa apresentação de hoje com relação ao nosso segundo, e agora amanhã continuaremos o nosso terceiro mini treinamento. E vamos passar agora para a segunda fase, né, do nosso segunda fase, não, segunda parte do nosso mini treinamento, que é a parte de gestão, então, né?